tem a iniciar a gravação, só que para mim ele tá bloqueado. Ah lá, a Tá gravação foi gravado aí. iniciada. Beleza? Beleza, aí depois a gente vende o seu curso. Mas certeza, Obrigado por cara. vocês falem a partir de agora. É, né? É verdade. Aí, Quem tinha que falar mal da Monique já perdeu a oportunidade. agora vamos parar de falar mal, que não pode mais. Eu falo na cara. A mãe Mor entrou aí. Pessoal, vamos lá. Valeu, Souza. Tá gravando aí, acho que é ok. Quem tá aí, tá aí. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Tá a turma, tá o suporte inteiro aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Não, não é isso. Espera aí um pouquinho. Compartilhei a tela errada. É essa aqui que eu quero. Ok. Estão vendo aí, né? Sim. Sim. Pessoal, se tiver alguma questão, vai me passando aí, tá? Vamos começar do começo. Deixa eu ver se eu peguei aqui todo o material. Peguei, tá certo. Bom, vamos lá. Banco de dados, introdução do banco de dados. A primeira coisa que a gente tem que conversar e analisar é o que a gente vai conversar, tá? Então, para começo de conversa, o que é banco de dados? Né? Então, a gente vai começar realmente da base, porque quando você fala de banco de dados, em muitos momentos o pessoal pode falar assim, banco de dados é o SQL Server, banco de dados é o Oracle, né? Só que existe aí um erro nesse pensamento, porque, na verdade, banco de dados é qualquer local, qualquer armazenamento de dados, seja estruturado ou não estruturado. O que eu estou querendo dizer? Se você pega, hoje em dia vocês não vão ver mais, mas antigamente a gente chegava numa farmácia, numa padaria, você tinha aquela caixinha lá, cheia de fichinhas dos clientes, onde o pessoal pegava a fichinha, anotava o nome da pessoa, o que ela comprou lá, né? Aquilo ali é um sistema de banco de dados, é arcaico, né? Mas é um sistema de banco de dados. Só não está informatizado. É um sistema de banco de dados em fichas, mas não deixa de ser um sistema de banco de dados, tá? Quando você traz isso para o computador, você pode imaginar que qualquer coisa você pode formar um banco de dados. Então, por exemplo, você pega um arquivo texto, um bloco de notas ali, você abre um bloco de notas. E naquele bloco de notas você começa a salvar alguma informação. Por exemplo, você começa a salvar lá, você começa a digitar o nome dos filmes que você assistiu, né? E salva esse arquivo TXT. Aquilo ali é um banco de dados, tá? Se você pega um arquivo Excel, por exemplo, e começa a digitar, fazer uma planilha, sei lá, uma planilha pega clientes e começa a digitar lá no Excel o nome dos seus clientes, para cada cliente a data de nascimento, endereço, etc. Também é um banco de dados, tá? Se você pega, sei lá, o Word, né? Cria uma tabela no Word e começa a colocar informação, você está formando um banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o BD em si, o banco de dados, é qualquer local, qualquer quantidade, qualquer acúmulo de informações, tá? E aí o que a gente começa a estudar, quando a gente começa a estudar essa disciplina de banco de dados, é em como eu armazenar isso de uma forma mais eficiente, né? Como eu consigo estruturar aquilo para que aquilo comece a ficar útil, até alguma utilidade para mim, tá? Basicamente, o mais importante na disciplina de banco de dados é que você faça isso aqui, ó. Você tem os seus dados e eu tenho que criar meios para fazer com que esses dados ganhem valor. Então, se eu tenho meus dados e eu consigo organizar esses dados, ele ganhou valor. Ele já deixou de ser só dado, ganhou um pouco de valor, porque eu começo a ter uma utilidade melhor para esses dados. De forma que eu vou tratando esses dados até que ele vire conhecimento.
Rapaz, tem um microfone aberto aí. Ok? Gabriel Gomes, se puder fechar aí um pouquinho, porque senão ninguém vai escutar você. Beleza, obrigado. Então, você tem na disciplina, o seu objetivo no banco de dados, na disciplina do banco de dados, é pegar um volume de dados que por si só não tem valor, tratar isso, quer dizer, organizar de forma estruturada e conseguir, com isso, fazer com que esses dados virem conhecimento. Esse meio do caminho aqui, que é você criar um banco de dados estruturado, montar, organizar o seu banco, separar em tabelas, em conjuntos que tenham uma certa lógica, evoluir até que você gere, até que você consiga ter um valor, né? Ter uma utilidade aí para o seu dado, tá certo? O que a gente precisa, então, fazer quando a gente pensa em banco de dados? Quando a gente pensa em estruturar uma disciplina de banco de dados? A gente tem que fazer o seguinte, eu tenho que conhecer as estruturas básicas do banco de dados. Quando eu tenho uma tabela qualquer, você abriu o seu Excel lá e vai digitar um cadastro de cliente. Então, você digita lá o código do cliente, o nome dele, né? Opa. Você vai digitar, sei lá, data de nascimento e você vai digitar o endereço, né? Quando você digita essa tabela de informações lá, eu posso, eu vou ter os meus dados armazenados normalmente, etc. Mas isso aqui, para mim, vai gerar uma certa dificuldade para poder obter, para poder capturar essa informação. Então, o que eu faço, quando eu vou tratar com o banco de dados, é poder separar isso aqui de forma que tenha lógica, a forma que isso vai ser armazenado no meu banco de dados, e que essa lógica me facilite obter esses dados. Além disso, de forma que eu armazene com um tamanho que seja ali compatível com o volume de dados que eu vou armazenar, tá? Então, no final das contas, qualquer coisa é banco de dados, tá? E aí, quando eu falo, por exemplo, do SQL Server, e quando eu falo, por exemplo, do Oracle e outros sistemas, eu estou falando aqui de ferramentas de banco de dados. Eu estou falando aqui de programas que são utilizados para gerenciar, organizar esse banco de dados. E não existe só eles, existe uma infinidade aí. Você tem lá o Axis, é uma ferramenta para dados. Eu tenho, sei lá, o Firebird, que ninguém deve ter utilizado. Eu tenho MySQL, alguns devem conhecer aí, né? O MariaDB também, que é o próprio MySQL, né? E infinidades aí de bancos de dados que eu tenho que eu posso utilizar, tá certo? Então, assim, ó, numa prova, se alguém te perguntar ou pedir para você dar exemplos de banco, né? Geralmente, às vezes, numa prova pode ter uma pegadinha dessa, né? Eu sei que vocês não vão fazer, mas o cara pode falar assim, ó, me dê exemplos de banco de dados. Ele coloca lá, SQL Server. É banco de dados? Você fala assim, é banco de dados. Oracle, é banco de dados? Você vai falar, é banco de dados. Aí coloca lá, sei lá, um bloco de notas, um arquivo TXT. É banco de dados? Muita gente vai chegar e falar não, né? Mas ele pode ser usado também para armazenar os dados, tá bom? Pessoal, até aí tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Agora, olha só, quando eu falo, então, em sistemas, em programas, né, ou sistemas que vão trabalhar com banco de dados, aí eu já estou falando o que eu comentei. Você tem lá o MySQL, por exemplo, você tem o Axis, você tem o, sei lá, o SQL Server e você tem o Oracle, tá? O que acontece? Eles são divididos em dois tipos: banco de dados e sistema gerenciador de banco de dados.
Esse termo aqui você já deve ter ouvido falar, né? SGBD, ou SGDB, né, se for em inglês, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Qual que é a diferença de um sistema gerenciador de banco de dados? É um sistema que gerencia infinitos bancos de dados, como o próprio nome diz, como o próprio nome fala. Quando eu falo de SQL Server, que é o que vocês trabalham aí, ouvem falar tanto aí, no caso a Senior, ela é homologada para dois, né? A SQL Server e Oracle, né? Esses dois são sistemas gerenciadores de banco de dados, porque eles são programas que gerenciam diversos bancos de dados que ficam dentro deles, que ficam sendo trabalhados, gerenciados e organizados por esse sistema gerenciador. Então, SQL Server Oracle nada mais é do que um sistema gerenciador de banco de dados, tá? E cada um deles trabalha com uma linguagem específica. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho. Eu só estou dando uma visão geral aí por enquanto. Espera aí que eu estou querendo limpar a tela. A gente começa a entender o que é linguagem de banco de dados. E aí a gente entra com mais um conceito, tá? Porque a gente está falando aí do sistema gerenciador de banco de dados. Ele gerencia o banco usando uma linguagem, tá? Que linguagem? Uma linguagem que é exatamente a mesma coisa que qualquer linguagem de programação. Vocês devem conhecer, mesmo não sendo da área, não sendo da tecnologia, vocês com certeza vão conhecer, vão saber que você usa a linguagem de programação para escrever os programas. Então, você usa a linguagem C, linguagem PHP, isso tudo você já deve ter ouvido falar. O Assembly, né? Ninguém nunca mexeu com isso mais, né? Que são as linguagens mais antigas, mas hoje você tem o C Sharp, o Java, JavaScript, qualquer isso, tudo isso são linguagens de programação. Além dessas linguagens de programação, você tem a linguagem que é utilizada para gerenciar, para administrar banco de dados. Quando você vai trabalhar especificamente com banco de dados, a linguagem que você vai usar é a linguagem SQL, tá? Que é uma linguagem estruturada de consulta. Isso que SQL significa, linguagem estruturada de consulta, tá? O que então é o SQL? É uma linguagem que é utilizada por um sistema gerenciador de banco de dados para administrar os bancos de dados que estão dentro dele, tá? Aí você vai falar assim, mas tem jeito de eu gerenciar o banco de dados usando esse gerenciador sem usar a linguagem SQL? Tem jeito, porque quando você abre o seu gerenciador, ele tem lá toda a parte visual que te facilita você manipular os seus bancos de dados sem precisar conhecer a linguagem. Mas, como a gente está vendo aí conceito aí desde o princípio, é bom você já ir conhecendo todos os conceitos, né? Então, quando a gente fala de SQL, a gente está falando de uma linguagem que o gerenciador usa para administrar os seus bancos, tá? Por baixo dos panos ali, mesmo que você use a parte visual, mesmo assim você está usando SQL por baixo dos panos, mesmo sem saber, porque o sistema gerenciador vai usar SQL para manipular os dados, tá? Mesmo que você não esteja ali escrevendo as consultas, tá? Isso aqui é o SQL. E aí começa uma questão interessante. Aí você vai falar assim, ok, existem diversos SGDBs, não existe? Eu já falei que tem o SQL Server, não é isso? É um. Eu já falei, por exemplo, que existe o Oracle, que é outro. E eu vou concentrar nesses dois aqui, que são os dois aí que mais interessam para a gente, que é o que a Senior usa, né? E aí, quando eu falo do SQL Server e do Oracle, os dois usam a linguagem SQL, tá certo? Só que cada um fez um dialeto um pouquinho diferente dessa linguagem para ele, tá? Ele pegou a linguagem SQL padrão, que a gente chama de SQL ANSI, a SQL Server, a Microsoft, quando ela trabalhou com a SQL Server, ela pegou essa linguagem SQL padrão e criou uma SQL para ele, que ele chama de
SQL, Transact SQL. E a Oracle fez a mesma coisa. Ela pegou essa SQL padrãozão aqui e criou uma linguagem SQL só dela, que é a PL SQL, que é uma linguagem SQL da Oracle. Por que eu estou falando isso? Porque se você evoluir no seu aprendizado, fala assim, eu vou aprender essa linguagem aqui, eu vou aprender a programar usando SQL, né? Você vai aprender, a gente lá para frente, a gente vai trabalhar um pouquinho com o SQL padrão, que é o SQL ANSI, que é o SQL que funciona tanto no SQL Server quanto no Oracle, né? Mas depois, quando você começar realmente a evoluir, a ficar cada vez ali, explorar cada vez mais o banco, você vai começar a perceber que tem muita coisa que é próprio da Oracle, como tem muita coisa que é próprio do SQL Server. Então, tem muita particularidade da linguagem que só funciona num e não funciona no outro, e vice-versa. Então, vai chegar um ponto que você vai acabar se especializando, vai falar assim, não, eu vou estudar a Transact SQL, que é a linguagem SQL usada pelo SQL Server, e eu vou me especializar, então, no SQL Server. Eu vou ser um administrador de banco de dados do SQL Server. Ou senão eu vou me especializar aqui, estudar a linguagem PL/SQL, que é a linguagem SQL usada pela Oracle, e eu vou ser um administrador do banco, eu vou trabalhar como DBA, o administrador do banco Oracle, por exemplo, tá? E aí você vai falar, mas eu posso estudar as duas? É claro, né? Você pode aprender as duas, tem muito DBA que acaba sendo ali especialista tanto em Oracle como SQL Server, mas são linguagens, as linguagens mudam um pouco, né? Pelo menos aquilo que é específico vai mudar bastante, mas você consegue estudar os dois se for necessário. Mas para nossa introdução aqui, é importante você saber que existem, então, esses dois dialetos, né? A linguagem que você usa no Oracle é diferente da linguagem que usa no SQL Server, assim como qualquer outro sistema gerenciador de banco de dados. Então, se você pega o MySQL, você pega qualquer outro, Firebird, etc., cada um pode ter alguma coisa específica, que é uma linguagem que ele customizou para aquele sistema gerenciador de banco de dados. Tá bom? Pessoal, estou correndo muito ou está indo tranquilo? Vai falando aí. Tá? Se tiver alguma dúvida, me para aí também. Tá ok? Acho que até aí todo mundo sabe, né? Todo mundo está tranquilo. Então, tranquilo? Vamos continuar? Vou mudar a cor aqui, pôr uma cor mais bonitinha para a gente conversar. Tá. O que a gente viu então? Que a gente entendeu que banco de dados é uma coisa, então banco de dados é local onde você é qualquer ajuntamento de dados que pode ser feito no Excel, no bloco de notas, etc. Então isso é o banco de dados. Depois a gente viu que você, quando pega esse banco de dados e você coloca isso dentro de um sistema, dentro de um programa, você pode usar um sistema gerenciador de banco de dados para poder gerenciar esses dados. E a gente já viu que eu uso a linguagem SQL para administrar dentro desse sistema gerenciador meu banco de dados, meu conjunto de dados, tá certo? Esse aí seria o resumo aí de tudo que a gente conversou até agora, tá? Bom, baseado nisso, deixa eu só ver aqui que tem um microfone que acho que está atrapalhando. Reinaldo, se quiser colocar o mudo aí, Reinaldo. Coloca o Opa, mudinho. perdão. Tranquilo. Porque senão o pessoal, acho que aí o pessoal não vai me escutar direito. Melhorou bastante. Obrigado. Ok, pessoal. A gente já entendeu tudo isso. Agora a gente começa a entender por que é importante a gente estruturar aí a nossa base de dados, tá? Por que a gente precisa começar a estruturar. E aí eu queria dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir só um arquivo aqui, ó, para a gente poder trabalhar com isso. Peraí. Ok. Deixa eu pegar esse aqui que eu mostro para vocês. Beleza. Olha só. Quando você for trabalhar, quando a gente trabalha com banco de dados, tá aqui, ó.
Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, certo? É um banco de dados. E aí vocês conhecem como uma tabela. Então, isso aqui, para mim, é uma tabela, certo? Bom, sendo uma tabela, ela tem algumas coisas interessantes. Isso aqui é o quê? Uma coluna, tá certo? Isso aqui é um registro, certo? Então, uma tabela é composta por diversas colunas. No caso aqui eu tenho a coluna nome, coluna código, coluna endereço, coluna departamento, coluna dependente, idade e salário. Então são várias colunas. E eu tenho diversos registros. Eu tenho um registro para o José da Silva, um registro para o Antônio, um registro para o Reginaldo, para a Maria e assim por diante, tá? Então, uma tabela é composta por colunas e registros. Isso é muito importante você já lembrar sempre, tá? Por quê? Porque a coluna determina o tipo de informação que eu vou armazenar. Então, na coluna nome, eu vou armazenar o nome da pessoa, então já sei qual que é a informação. Na coluna nome vai ter sempre nome, e eu sei que é um texto, já que é nome, vai ser sempre um texto, tá? Se eu pego aqui a coluna código, eu sei que a coluna código vai ter o tipo de informação que vai ser sempre um código. É sempre um código que vai entrar aqui. E o tipo de dado é o número, tá? Se eu pego lá a coluna endereço, eu sei que na coluna endereço, a informação que eu vou armazenar lá é endereço. E o tipo de dado é um texto também, que aceita número e letras normais, né? E assim por diante. Então, cada coluna determina o tipo de informação que tem naquela coluna. E cada registro, quer dizer, cada linha é uma unidade de informação, é um registro completo. Então, toda vez que eu vou inserir uma linha, eu estou inserindo uma informação a mais naquela tabela. Então, nesse caso aqui, que é uma tabela de nomes, né, de pessoas, eu sei que cada registro ou cada linha é uma pessoa, tá certo? Se eu olho por coluna, eu sei que cada coluna é um tipo de informação daquela pessoa. E se eu olho pela linha, eu sei que cada linha é uma pessoa diferente, tá? Então, você imagina lá, se eu tiver uma tabela que eu vou guardar filmes, para poder... uma locadora. Hoje não existe locadora mais, né? Estou tão atrasado. Eu estou numa empresa qualquer de alimento, né? Uma empresa de sanduíches, uma lanchonete. E eu vou criar uma tabela com os sanduíches que eu tenho ali para poder vender. Cada linha é um sanduíche diferente, mas cada coluna é uma informação diferente do meu sanduíche. Então, eu posso ter uma coluna com o nome dele, uma coluna com o preço, uma coluna com os ingredientes, uma coluna com o peso dele, uma coluna com quantas calorias ele tem, e assim por diante. Cada coluna é um tipo de informação, cada linha é um sanduíche novo, tá? Eu tô achando aí todo mundo muito quieto. Tá fácil demais e já tá todo mundo dormindo, né? Tá bem tranquilo aí? Ok? Tranquilo, Souza. Tá tranquilo. Não, tá Tranquilo. dormindo, não. Ninguém dormindo, não? Ainda bem, ninguém dormindo. Não, só só um deu minuto, fome né? na hora que você falou do lanche. Aí, é normal, 6 horas, 6h30. Bom, vamos lá, vou tentar. Fala. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sou bem leigo em banco de dados, então se fizer uma pergunta talvez muito básica e se vocês quiserem explicar depois, aí tranquilo. Essa parte de indexação que você diz a coluna, para o banco de dados é o ideal que não se tenha caractere especial, tipo acento, essas coisas? Não, o Arthur, duas coisas. Primeiro, pode fazer qualquer tipo de pergunta. Isso eu falei para todo mundo, tá? O objetivo é bem pegar do começo mesmo, tá? Então, fica à vontade. Não tem pergunta boba, não, tá? Beleza. Segundo, aí depende do que você está falando, tá? Porque, assim, ó, quando eu estou falando de criar a minha estrutura do banco, que é o quê? O nome da tabela, o nome dos campos. Quando eu falo da estrutura,
O ideal, por boa prática, é não usar acentuação em caractere especial, tá? A gente vai ver isso aí lá na frente, a gente vai fazer alguns exercícios práticos, vocês vão ver isso. Então, é boa prática na estrutura você evitar isso. Mas quando você fala da informação, no que você vai armazenar lá dentro, nesse caso aqui, por exemplo, José da Silva, informática, tem acento e não tem problema nenhum, tá? Porque aí são dados. Como é que você vai nos seus dados ali tirar caractere especial, acentuação, etc. Aí você vai perder a sua informação, entendeu? Então, os dados em si, tranquilos. Os dados em si, se aceita qualquer coisa, né? O que você vai preocupar é que quando você define o que a coluna armazena, você define que tipo de dado você consegue colocar lá dentro. O que eu estou querendo dizer? Quando você pega aqui a coluna código, você definiu que ela é o tipo número. Então, você não consegue ali colocar uma palavra, porque ela só vai aceitar número, certo? Então, se você vai, preciso colocar um caractere especial. Não tem jeito, porque aquilo ali é número. Aí você define aqui o campo endereço e fala que é uma string de texto. É um campo que aceita qualquer tipo de caractere. Aí acabou, você vai colocar ali acentuação, caractere especial, o que você quiser, que você precisar armazenar naquele campo, tá? Ok? Ok, obrigado. Bom, ok. Quando eu estou vendo essa tabela aqui, então, eu consigo analisar, ver aqui todos os meus dados, todas as informações que eu preciso, né? Tá bem tranquilo. Você bate o olho aqui, você vê tudo que você precisa, tá? Mas agora a gente vai começar a estruturar essa tabela aqui, estruturar esses dados, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma tabela nesse formato, isso aqui serve bem para que eu possa analisar, tipo assim, imprimir, olhar no olho ali, procurar informação, que está fácil. E quando eu tenho poucos dados, mais fácil ainda. Mas a gente está falando em criar um banco de dados, em criar sistemas que aceitem milhares e milhões e talvez bilhões de informações. Então, se eu estou falando em armazenar bilhões de informações aqui dentro, se eu deixo esse formato que está aqui, eu começo a ter alguns problemas. Eu começo a ter algumas dificuldades para obter informação. E aqui que a gente começa a entender o que é a teoria de banco de dados. Para que serve banco de dados? O que eu estou querendo dizer? Olha só. Vamos analisar aqui essa tabelinha do jeito que está aqui, tá certo? Eu tenho nome, código, endereço, etc. E eu tenho uma coluna, por exemplo, que chama coluna dependente. O que eu estou fazendo? Estou colocando aqui, estou cadastrando o José da Silva, falo que é o código 123, mora nesse endereço, trabalha aqui no departamento de informática, e tem como dependente o Lucas e a Miriam, e aí eu tenho que a idade dos dependentes, um tem 12 anos e outro tem 15, o salário dele é 1.125,20, tá? Qual que é o problema desse formato de dados? Um problema bem basicão, um exemplo bem prático. Vamos supor que eu preciso saber, na minha empresa, quantos dependentes existem cadastrados. No formato, no jeito, na maneira como isso aqui está armazenado, isso vai ser um problema quando eu falo de um sistema informatizado, porque eu tenho duas informações aqui, ó, que estão no mesmo registro. Então, tem um registro aqui que é o José da Silva, e aqui eu tenho duas informações diferentes para esse José da Silva. Assim como eu tenho aqui duas informações diferentes também, que são duas idades, né? Nesse formato aqui, eu já vou ter uma dificuldade muito grande para, por exemplo, gerar um relatório, né? Eu preciso gerar um relatório que me mostre, que me conte quantos dependentes. Não consigo, né? Fica muito difícil eu trabalhar desse jeito. Se eu pedir um relatório assim, olha, eu quero um relatório de todos os dependentes da minha empresa que são menores de 10 anos, que têm 10 anos para baixo. No formato que está aqui, eu não vou conseguir. Já vai me dificultar muito a vida. Então, essa tabela, do jeito que está aqui, é uma tabela que não está estruturada, ou, que é o termo aí científico, é uma tabela não normalizada. Normalizada.
normalizada, certo? Então, guarda esse termo aí. Uma tabela não normalizada é uma tabela assim, ó, que tem um formato que não está na forma ideal para que eu possa manipular essa tabela, para que eu possa obter as melhores informações, né? Porque lembra lá do que eu falei? Eu tenho dado, e o meu dado tem que virar, né, uma informação válida para que eu comece, que eu evolua e eu chegue a ter conhecimento, a gerar conhecimento por meio daquele dado. Lembra disso, dado por si só não tem valor. Dado por si só não é valioso. O que é valioso é o conhecimento baseado nesse dado. Tá? O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu tenho uma empresa que tem 1 milhão de registros de clientes, né? Que tem lá o nome, idade, endereço, etc. Se ele só tem esse 1 milhão de registros guardados, isso aí são dados, para ele isso aí não vale nada. A partir do momento que eu pego aquele dado e dali eu extraio um relatório que fala que eu tenho 1 milhão de clientes, daquele 1 milhão lá, X% é da classe A, que tem grau de instrução tal, que gosta de comprar tal coisa, que gosta de viajar tantas vezes por ano. Eu começo a ter o que nisso, gente? Eu começo a ter conhecimento baseado naqueles dados. Então, o dado sozinho não vale. O que vale é o conhecimento, tá? Tanto que se você olhar, depois a gente vai chegar nesse assunto também, a gente vai trabalhar, por exemplo, com sistemas de apoio à decisão, e você vai ver que a gente tem uma disciplina lá, um método que chama Data Mining. O Data Mining, que é mineração de dados, é exatamente isso. O que a mineração faz? A mineração pega uma montanha de terra, vai minerando para tirar alguns quilos de ouro, de diamante, alguma coisa assim. Então, vai pegar uma tonelada de alguma coisa e dali vai extrair 1 grama de algo que é valioso. E quando a gente trabalha com dados, é a mesma coisa. Eu posso ter 1 tonelada de dados armazenados na minha empresa, mas aquilo, para mim, não vale nada. O que vai valer é quando eu começo a minerar aquilo, e aí eu começo realmente a ter informação que vale alguma coisa, que tem alguma utilidade. É isso que esse que é o objetivo que você vai ter ao trabalhar com o seu banco de dados, de fazer com que ele fique armazenado de uma forma segura e que você comece a manipular, trabalhar, melhorar aqueles dados para gerar informação lá na frente. Quando você pega um sistema sênior, por exemplo, o ERP ou o HCM, ele tem 2 objetivos. Você usa o HCM para imputar, para inserir informação no seu banco de dados. Então, você está inserindo. Mas se você só tem aquilo ali guardado, é só uma massa de dados. Quando eu começo a gerar relatório em cima daquilo, quando eu começo a manipular aquela informação, quando eu começo a fazer ela gerar alguma coisa, quer dizer, eu imputei aqui informações de salário do meu colaborador, informações de férias, de horas que ele trabalhou e etc. Eu vou manipular isso para ter uma saída que é uma folha fechada. Então, eu estou pegando aquela massa de dados que por si só não tem nenhuma utilidade, manipulei, coloquei valor e saí com alguma coisa que tem valor, tá? Para isso, eu tenho que melhorar essa tabela aqui, porque do jeito que ela está, ela não me ajuda. Eu não consigo ter informação do jeito que ela está aqui, né? E aí eu dou um exemplo aqui, ó. O que acontece? Eu posso pegar essa informação, então, e fazer isso aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó, é uma tabela só. Aqui, eu transformei aquela tabela única em 2 tabelas. O que mudou nessa tabela aqui? Qual que foi a alteração daquela tabela para essa aqui? Você está vendo... Deixa eu apagar isso aqui primeiro, está me incomodando. Ok. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho essa tabela aqui, ó, que agora ela tem a coluna nome, código, cidade, rua, número, departamento e salário. Vamos por ela primeiro. O que mudou nela?
Se você olhar anterior, você vai ver que eu tinha nessa aqui a coluna endereço. E o que acontece? Na coluna endereço, eu estava acumulando várias informações que podem ser úteis para mim, mas que eu estava guardando num campo só. Quando eu venho para esse exemplo aqui, você vê que essas informações foram separadas. Então, agora, na tabela aqui, eu tenho 3 colunas, ó, que trata de endereço. Onde lá era uma coluna só, aqui virou 3. Eu separei cidade, rua e número. Ah, mas o que melhorou aqui? Melhorou que agora eu consigo ter essa informação aqui isolada e eu consigo manipular melhor essa informação. Se eu precisar de um relatório de pessoa por cidade, se eu tiver nesse formato anterior aqui, ó, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Eu não vou conseguir fazer um relatório de pessoa por cidade de forma fácil. Agora, quando eu venho para esse modelo, eu já tenho uma facilidade grande de gerar um relatório de pessoa por cidade, tá? Assim como, se eu quiser um relatório aí de pessoa por rua, por número, já tem essa facilidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu já melhorei essa tabela aqui quando eu peguei e separei as colunas aqui, né? Eu peguei, por exemplo, o campo endereço e separei em 3 colunas, tá? Lembra que eu comentei lá no início que cada coluna traz uma informação específica. Lá atrás, uma coluna só carregava toda a informação de endereço. Agora eu tenho 3 colunas, uma coluna carrega a informação de cidade, a outra é só rua, a outra é só número. Aí, outra coisa que a gente fez aqui nessa tabela para ficar legal é separar e criar essa outra tabela aqui, ó. Eu separei numa tabela diferente, né? Essa informação de dependente, lá na tabela anterior, estava junto e eu perdia uma informação importante. Aqui eu já começo a separar, tá? Só que eu estou separando em 2 passos para facilitar, para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Esse aqui é o primeiro passo da separação. Eu separei, mas mantive o mesmo formato, que é 2 nomes em cada registro, né? Ou 3, ou 4, onde tem, né? Então, eu já separei em 2 tabelas, já melhorou um pouquinho. E aí você vai perguntar assim, ó, mas quando eu separo isso aqui em 2 tabelas, quando eu tenho essa tabela de cá, como é que eu vou saber que o Lucas e Miriam é filho de José da Silva? Eu vou saber por meio de uma chave. Qual chave? Código de funcionário. Quando eu coloquei aqui o Lucas e Miriam, eu falei que o Lucas e Miriam, ele está relacionado ao funcionário 123. E o funcionário 123 é o José da Silva. Isso aqui é algo de grande importância que a gente vai estudar agora, que é o relacionamento. Toda tabela é relacionada entre si por alguma chave, certo? Por isso que quando a gente trabalha com banco de dados atualmente, a gente chama o banco de dados de banco de dados relacional. Então, o SGDB, SQL Server, Oracle, qualquer outro, é um banco de dados relacional. Por quê? Porque ele trabalha com tabelas relacionadas entre si. Eu sei que eu estou aí já confundindo, já estou dando uma acelerada no negócio, tá? Mas falar a parte teórica é um pouco chato mesmo. Mas eu preciso mostrar isso aqui, porque na hora que eu for mostrar a prática, eu consigo voltar com vocês e vocês vão entender todos esses termos, tá? Mas olha como que a gente evoluiu. Você tem um SGDB que gerencia banco de dados, e o meu banco de dados é um banco de dados relacional. Por quê? Porque dentro do meu banco de dados existem tabelas
que são relacionadas entre si por meio de uma chave, tá? Deve ter explodido muita cabeça agora aí, mas preocupa não, a gente vai fazer algumas atividades depois para reforçar isso aí, tá? Mas se ficar alguma dúvida, ativa o som aí e pergunta, tá? Mas lembra disso. Aqui, por exemplo, eu tenho duas tabelas. E essas duas estão relacionadas pelo campo código. Então, por isso que é um banco relacional, tá? Por esse campo, que é um campo-chave, eu sei que essa informação pertence a esse registro, tá? De forma que quando eu fizer isso aqui, ó, eu já vou dar uma melhorada nessa tabela, então, e vou evoluir ela. Aqui eu já evoluí mais essa tabela. Qual que foi a evolução dessa tabela? A evolução dessa tabela, o que fez aqui começar a ficar bom, aqui já está começando a ficar legal o nosso banco de dados, qual que foi a evolução? Eu peguei essa tabela aqui não mudou muita coisa, né? Mas essa tabela aqui, eu já mudei uma coisa importante. Tá vendo que agora eu extraí e cada informação aqui é única. Tá vendo? Onde naquela tabela lá o Lucas e a Miriam ficavam juntos, agora já está separado. Cada registro é uma informação isolada. Ah, mas como é que eu sei de quem que o Lucas é filho? Pelo código 123 aqui eu sei que ele é filho do José. Ah, e a Miriam? A Miriam também é filho do José, pelo código 123. E o Reginaldo? Pelo 324, eu sei que o Reginaldo é filho do Antônio. Mateus também é filho do Antônio. E a Andréia, 1566, é filho do Reginaldo. E assim por diante, tá? O que mudou? O que melhorou aqui? Melhorou que se eu precisar de fazer qualquer tipo de extração de informação aqui, se eu precisar de obter qualquer informação aqui agora, ficou muito fácil. Se eu precisar saber quantos dependentes tem na minha tabela, é só eu contar aqui as linhas. Quando eu conto as linhas, eu sei quantos dependentes que tem. Se eu precisar saber quantos dependentes eu tenho com uma idade menor que 12 anos, é só eu fazer um filtro pegando só esse grupinho aqui, que é o grupinho do pessoal que é menor do que 10 anos, por exemplo. Tá? Então, começo a poder, por meio da linguagem SQL, eu começo a ter uma facilidade, uma tranquilidade muito maior de conseguir obter a informação que eu quero. Tá? E outra coisa que eu fiz, para ficar melhor ainda, é alterar o campo cidade. Ó. O que eu fiz com o campo cidade? Nossa, agora foi reto, hein? Não estou sabendo de desenhar reto, não, gente. Já está. Olha lá. O que eu fiz com o campo cidade? Presta atenção no campo cidade. Está vendo? Está percebendo que eu tirei o nome da cidade dessa tabela aqui? E no lugar do nome da cidade eu coloquei um código. Está vendo aqui, ó? E aí eu criei uma outra tabela, onde eu armazenei que Passos, quem não sabe aí é a minha cidade, né? Então, moro em Passos. Passos é a cidade de código 1. Então, olha, aqui eu sei que o José da Silva, ele mora na cidade de código 1, e a cidade de código 1 é Passos. Eu sei que o Reginaldo também mora em Passos, e Carlos também. Mas eu olho aqui, a Maria mora na cidade de código 3, que é São João Batista do Glória, tá? Aí você vai perguntar, gente, mas para que essa confusão aí? Para que agora eu estava com o nome da cidade aqui bonitinho nessa cidade, nesse lugar aqui, era só bater o olho, eu poderia ler aqui que o José da Silva mora em Passos. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que quem vai ler essa informação não sou eu. Para mim é mais fácil, Passos está aqui mesmo. Só que quem vai ler essa informação é o computador. E para o computador, ele não tem problema nenhum em trabalhar com código. Pelo contrário, melhora, né? Então, quando eu jogo o código aqui, separo essa informação na outra tabela, eu ganho duas coisas. Eu estou melhorando aqui, facilitando o relacionamento das tabelas. E outra coisa importante que eu estou falando é economizar informação. Economizar espaço onde eu estou armazenando as coisas, tá? Porque aí a gente entra no outro conceito importante, gente. Presta atenção numa coisa bastante interessante. Se
Se complicar muito, me fala aí, hein? Mas vamos tentar entender uma coisa. Todo mundo sabe que eu armazeno informação no computador em forma de bytes, né? Eu armazeno em bytes. No caso, eu começo com bits, né? Que é a menor unidade. Não importa, eu não vou entrar nesse conceito, não, ainda mais que aí entra muita matemática, muita ciência da computação, não é interesse agora, né? Mas todo mundo sabe que eu armazeno dado em bytes, porque aí você já está cansado de saber que você, quando principalmente o seu celular ali, você começa a encher muito de foto ali, vai lotar o seu celular, por quê? Porque o seu celular lá tem 64 MB de informação, ou 64 GB, desculpa, e você consegue armazenar ali no máximo 64 GB. Então você pelo menos sabe o que é essa questão de espaço em bytes aí para você armazenar alguma coisa, tá? Se vocês depois quiserem uma explicação aí detalhada de bytes, bits e fazer essas contas, vocês me falam. Eu incluo aí numa próxima aula, a gente dá uma passada por cima disso, tá? Se achar que isso é interessante. Mas, por enquanto, o que importa é que você sabe aí que tudo que é armazenado no computador consome bits, né? Consome espaço. Então, é claro que se eu vou pegar num banco de dados e vou escrever o meu nome, eu vou escrever Anderson, eu vou consumir um espaço, tá? No caso aqui, eu vou usar 368 bytes para escrever Anderson no computador, para armazenar Anderson. Eu vou precisar de 8 bytes. Ah, por que 8? Não importa, gente. Eu vou precisar de 8 para guardar Anderson lá dentro, tá certo? Então, se eu tenho uma tabela que eu faço o seguinte, igual estava ali, eu tenho uma tabela que eu escrevo passos, depois eu escrevo passos de novo para o outro cliente. Aí outro cliente também mora em Passos, né? E eu tenho mais um cliente que mora em Passos. Eu vou escrevendo passos de cima a baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou consumindo aqui 6 bytes nessa posição, mais 6 nessa, mais 6 nessa, mais 6 nessa. No total, eu gastei 24 bytes para armazenar essa informação aqui. Só que aí, o que eu posso fazer, então? Eu posso criar uma tabela separada, né? Onde eu falo que passos é o código 1, e lá na outra tabela eu vou guardar o 1 4 vezes. Então, eu gastei 6 bytes aqui em cima, mas aqui embaixo eu gastei tipo 2 bytes para cada registro, né? Então, 12 vezes 4 eu gastei 8 aqui, mais 6 lá, eu gastei 12 bytes. Na outra questão lá, eu estava falando em 24 bytes, quer dizer, eu já economizei a metade em 4 registros, tá? Aí você vai falar assim, gente, mas isso aqui não é nada. Não é nada, porque eu estou dando exemplo aí de 4 registros de uma coluna só. Imagina no banco de dados da Senior aí que você tem lá milhões de registros armazenados. Então, se eu não conseguir, se eu não fizer esse estudo aqui e não estruturar o meu banco, colocando os campos corretos, separando as tabelas, fazendo esse tipo de trabalho aqui, que é um trabalho de normalização da minha tabela, onde, como nesse exemplo aqui, eu separei aqui a cidade para poder pôr código aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a minha tabela fique normalizada, meu banco fique normalizado, e aí um banco que poderia consumir, sei lá, 1 terabyte de espaço para ser armazenado, ele vai consumir só 50 gigabytes, por exemplo, porque eu consegui ajustar o meu banco e economizar informação, tá? E aí o que é mais importante até nos dias atuais é que até que não é muito caro você armazenar informação, né? Todo mundo sabe aí, vai comprar um HD de 1 tera, quanto está um HD de 1 tera? Deve estar aí uns R$200, alguma coisa assim. Então, não é caro armazenar informação, né? Só que, quando a gente começa a pensar também em transmissão de informação, aí é algo também muito importante nos dias atuais, porque quando você está aí numa rede de computador, você tem lá o servidor de banco de dados, e eu estou aqui na minha estação de trabalho conectado lá no servidor. Quando eu estou usando o sistema da Senior,
Eu estou pegando e trazendo informação do servidor para o meu sistema. Então, eu tenho informação sendo trafegada naquela rede. Se eu tenho uma tabela que está mal feita, eu vou começar a trafegar tanta informação naquela rede que o sistema vai ficar pesado, vai ficar lento. Ninguém vai conseguir usar o sistema adequadamente, tá? Então, até isso interfere. Se eu tenho um banco de dados que está mal feito, mal estruturado, mal construído, o sistema vai começar a armazenar muito espaço e começar a gastar, até depender de um espaço de armazenamento cada vez maior. O sistema vai trafegar informação demais na rede, e aí ou o sistema vai ficar lento, pesado, ninguém vai conseguir usar, ou se for um sistema que trafega via internet, pior ainda. Porque vocês sabem que a banda aí via internet geralmente é menor do que numa rede local. Então, eu vou ter dificuldade de usar aquele sistema também via rede, tá? Então, eu não sei se eu consegui passar qual que é a importância que existe de eu sair de uma estrutura que começou desse jeito aqui, sem normalização nenhuma, e aí eu fui melhorando essa estrutura, e eu vou chegar nesse formato final que está aqui, né, que é a última aqui, ó, que é uma tabela, um banco totalmente estruturado. Aí sim, esse formato aqui é um formato legal, né? Você vai ver que a gente começou lá, ó, com uma tabela só, aqui eu já estou com 4 tabelas, né? Eu separei os dependentes para cá, né? E eu tenho lá a idade do dependente separado, o nome dele, a quem ele pertence, né? E eu tenho aqui os departamentos separados, e aqui eu só uso o código do departamento, e aqui eu tenho as cidades separadas, e aqui eu uso só o código da cidade, né? Isso aqui, então, é o modelo ideal, tá? Se você fosse trabalhar com estrutura de banco, modelagem de banco, o teu objetivo seria sair daquela primeira tabela e chegar nessa estrutura final aqui, tá? Eu não vou ficar travado e parado muito nisso aqui, porque isso aqui é muita teoria, eu acho melhor a gente usar um pouco isso aqui lá na prática, fazer na mão, né? Fazer alguns exercícios para construir isso, e eu também não vou ficar muito travado nisso, porque isso aqui não é muito objetivo de vocês, né? Vocês, pelo menos de início agora, a gente não está trabalhando aí para vocês se tornarem um arquiteto de banco de dados. A gente pode depois aprofundar, quem quiser aprofundar, a gente aprofunda aí para chegar a esse nível, né? Mas, por enquanto, o objetivo é a gente entender como funciona a estrutura de um banco de dados, tá? O que é um banco, o que são dados, e pegar esses conceitos básicos aí do que são dados, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Rapaz, tem gente aí que... Nenhuma. Tudo certo. Tranquilo. Anderson, É possível. só uma perguntinha rapidinho. Fala, Arthur. Essa tabela que você saiu da primeira e formou 4 tabelas, isso você sugeriria ao usuário fazer essas alterações, essas adequações, ou você ia manipular a primeira tabela para ela ficar nesse formato? Isso aqui o usuário não vai fazer, tá? Isso aqui é feito no momento que você vai fazer o seu projeto de banco de dados. Então, a gente está lá atrás ainda. Você já está pensando aqui na frente, no sistema pronto e no pessoal usando o seu sistema, tá? Como eu comentei no início da aula, a gente vai voltar lá no zero, lá no ano zero, lá no comecinho, lá no protótipo. Então, aqui a gente ainda está na fase de construir esse banco, tá? Então, a gente está lá modelando. Então, você imagina assim, ó, eu chegar na cena hoje para vocês aí do suporte, falar, gente, vamos fazer um sistema, vamos construir um programa, igual o pessoal fala, vamos fazer um programinha, né, bem basicão. Que programinha que a gente vai fazer? Vamos fazer um programinha já que está todo mundo com fome, vamos fazer um programinha para uma pizzaria? O Vanderlei vai abrir uma pizzaria legal aí, a gente vai fazer um programinha para ele, né? Então, o que acontece? Qual que é o primeiro passo? Fazer a modelagem desse programa. Então, eu vou primeiro pensar no meu banco de dados. É uma das coisas que eu vou ter que pensar.
E aí eu vou pensar lá, bom, que informação que eu vou guardar? Você vai desenhar quais informações você vai armazenar. Uma vez que você definiu quais informações você vai armazenar, você começa a construir essa estrutura aqui, de tabelas, né? Ah, eu tenho que guardar isso aqui, e eu vou guardar isso aqui nesse formato, nessa estrutura, certo? Quando vocês aí do suporte manipulam o banco de dados, vocês já estão manipulando o banco de dados que já está pronto, que alguém já fez lá, já modelou, já fez toda a infraestrutura, toda a estrutura, mal feito, diga-se de passagem, mas isso aí depois a gente briga. Mas todo mundo, sistema Sênior, ele pelo legado, como é um sistema antigo, né, um sistema que vem aí tem 30, 40 anos de estrutura de tabela, então ele vem acumulando alguns vícios, algumas estruturas que, se você for olhar aqui no que é a melhor prática, está tudo errado. Então tem hora que você pega algumas tabelas ali que não são a melhor prática. Mas é por causa desse legado, de todo esse tempo, dessa evolução, de um sistema que vem crescendo aí ao longo dos anos, tá? Mas você suporte, quando você vai mexer naquela tabela, você não consegue fazer isso aqui que eu estou mostrando, né? Você não consegue ir lá e melhorar aquela tabela, né? A não ser quando você for desenvolver para sênior, que você consegue criar tabelas, criar uma tabela, um formulário customizado, um relatório customizado, você consegue criar algumas tabelas ali também e fazer do seu jeito ali, né? Mas normalmente você já vai usar uma estrutura já pronta, ok? Obrigado. Acho que tem mais alguém aí que entrou agora depois. Rapaz, mas tem gente aí que entrou depois, hein? Ok, depois eu converso aí com os que entraram depois, tá? Sobre o que a gente comentou lá no começo. Então, o formato que a gente começou foi entender primeiro o que é banco, o que é dado, né? Eu começo, e é mais importante você sempre lembrar que você começa pensando que você começa com dados que são armazenados e que eu tenho que transformar esses dados em conhecimento, né? E aí eu vou me preocupar no meu banco de dados de armazenar esses dados de forma que seja segura, de forma que seja eficiente, mas que me facilite extrair esse dado aí e gerar conhecimento. É isso que importa quando eu falo de banco de dados. Então, resumidamente, tudo que isso que a gente viu que a gente trabalha hoje com SGDBs, são sistemas gerenciadores de banco de dados que gerenciam banco de dados, e o meu banco de dados é composto por tabelas, né? E essas tabelas são relacionais. Então, você tem várias tabelas que se relacionam por algum índice. Então, ela usa algum índice para fazer relacionamento entre si. Então, essa é a estrutura de banco de dados. E, para finalizar, a gente viu também que você utiliza... Apaga isso aqui. Você utiliza uma linguagem para poder manipular todo esse sistema. Então, o sistema gerenciador de banco de dados usa a linguagem SQL para poder manipular todas essas informações, tá? E essa linguagem SQL muda conforme o sistema gerenciador que você vai usar, né? Se for Oracle, o Oracle usa o PLSQL. Se for SQL Server, usa o TSQL, que a única coisa que muda são algumas funções que são específicas da linguagem, né? A Oracle pegou a linguagem SQL padrão e fez algumas melhorias e deu o nome de PLSQL. A SQL Server pegou a linguagem padrão, fez algumas melhorias e transformou na Transact SQL ou na TSQL, desculpa, na SQL Server, né? Essa que é a diferença aí dos dois, das linguagens que você vai usar, tá? O que é o objetivo, então, como eu comentei lá no início? Começar do zero, né? Para quem realmente nunca viu banco de dados. Então, qual que é o primeiro objetivo? Que eu queria que vocês saíssem hoje dessa primeira aula. Que vocês saíssem entendendo. Entendeu o que é dado? Entendeu que banco de dados não é só Oracle, não é só SQL Server. Se você pegar o Excel, um TXT, tudo isso é banco de dados.
A diferença é que o Oracle SQL Server são sistemas gerenciadores de banco de dados. Eles gerenciam diversos bancos de dados e consegue ali fazer com que aquele gerenciamento seja mais eficiente. Ele implementa segurança, implementa várias ferramentas, várias coisas que um Excel sozinho, que um TXT sozinho não tem. Tá? Então, eu entendi o que é dado. Eu entendi que dado é armazenado em algum local, em tabelas. Eu entendi que tabelas têm as colunas, que têm os tipos de dados, e linhas, que são os meus registros, né? Que são as minhas informações. Tá? E eu entendi que eu uso a linguagem SQL para manipular isso tudo. Tá? Qual que é o objetivo aí daqui para frente? Baseado nisso tudo que a gente começou a ver, eu quero fazer com vocês um projeto de banco, tá? Para a gente entender como é que eu crio minhas tabelas, como é que eu relaciono elas e como é que eu defino dentro de cada tabela quais são as linhas e as colunas importantes aí, tá? Para que eu preciso disso? Eu vou usar isso? Bom, se você não for desenvolver um sistema de banco de dados, geralmente você não vai projetar um banco, mas como objetivo você conhecer a teoria de banco, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir construir um banco. Então, a gente vai começar por aí, tá? E eu quero fazer bem prático mesmo. Vamos abrir o SQL Server aqui, ou Oracle, etc., e vamos criar um modelinho de dados lá dentro, tá? Depois disso, eu vou trabalhar com vocês em como manipular esse banco de dados. Então, a gente vai estudar um pouco da linguagem SQL, tá? E aí eu vou estudar só o basicão mesmo da linguagem, principalmente as 4 operações básicas, que é o Select, Set, Update e Delete, que são as 4 operações básicas para a gente poder começar a manipular o banco, né? Você vai falar assim, mas eu não sei nada de programação. Não tem problema, a gente vai fazer bem no básico ali para entender como extrair informação de um banco de dados, pelo menos conhecer um pouco essa parte aí da manipulação de dados, tá? Dali para frente, aí a gente começa a complicar as coisas e a aprofundar, mas aí aprofunda quem tiver mais interesse, quem tiver precisando realmente, tiver mais interesse de entrar para essa área, tá? Porque assim, eu vou fazer o básico e depois a gente continua com quem quiser aprofundar para o mais avançado, tá? Porque eu acho que tem um perfil bem variado, né? De quem está acompanhando as aulas. E alguns vão ter o interesse de parar no básico, alguns vão ter interesse de aprofundar mais. Então, a gente dá o basicão e depois evolui mais. Combinado, pessoal? Tá tranquilo? Acho que dá para ir assim, né? Tranquilo, senhor. Tudo certo. Bom, temos aí uma turminha boa, 22, tá? Para aqueles que entraram depois, eu comentei no início aí que eu criei um canal lá no... Fugiu o nome agora, Bolívia, me ajuda aí. Lá no... Flipgrid. Lá no Flipgrid eu criei um canal, e aí já tem uma primeira pergunta lá. Depois, quem quiser acessar lá, acessa, já coloca um videozinho lá, e lá eu vou usar para colocar algumas dicas, tá? Então, assim, alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode comentar aqui, eu uso lá para colocar mais informação. Então, assim, a gente vai criando uma situação em que você pode acompanhar só por aqui, terça e quinta, ou pode ir lá e acompanhar por lá também, e evoluir por lá e aprender mais coisas ainda por lá. Tá? Acho que por aí a gente consegue trabalhar bem, né? Ok? Eu acho que assim, por hoje dá, né? Dá para a gente finalizar. Eu acho que a gente podia tirar uma fotinha para mandar pro pessoal. O pessoal gosta de tirar foto, né? Opa! Entra aí, pô. Põe quem está com as câmeras ativadas aí? Ativa a câmera aí. Espera aí que eu vou colocar a roupa. Não, mano. Faz isso não, pelo amor de Deus. Pessoal, bonito, suporte, consultoria. E assim, ó, pessoal, o que eu comentei no início, tá? Eu queria que fosse todo mundo bastante participativo, porque eu quero assim, que a gente evolua com o conteúdo de acordo com o que vocês demandarem. Então, se vocês acharem assim, gente, tá básico demais,
a gente acelera um pouco, tá? Ao mesmo tempo, você fala assim, ó, tá correndo demais, tira um pouco aí o pé do acelerador, a gente dá uma desacelerada. Então, eu queria que vocês fossem aí me dando esse feedback para a gente ir construindo conforme o que vocês virem aí de necessidade, tá bom? E a gente vai melhorando aí cada vez mais, tá? Vamos lá, gente. Quem que tá aí? Só o Bo, Vanderlei, tá aí. O Reinaldo. Não, o pessoal tá com vergonha. O pessoal não fala, o pessoal não me Tô esperando alguém abrir primeiro. Minha câmera não tá querendo ligar. Ixi, a minha deu tilt aqui, não tá aparecendo. Ó, a minha tá aberta, Rafael. Aí, ó. Eu tô me vendo aqui agora. Aliás, eu só tô me vendo aqui. Pessoal, É porque tem bastante gente. Eu acho que deu. Acho que não tá proseando, não. Só tá aparecendo a apresentação do Souza, só. É, travou tudo aqui, ó. Vou tirar minha apresentação que vocês conseguem avaliar. Tirei minha apresentação. Aí. Tá aparecendo você, Souza. Aí você tem que clicar embaixo aí para aparecer os outros. E como eu sou apresentador, vai aparecer só eu mesmo. Entendeu? Travou tudo aqui, cara. Escureceu tudo aqui. Tá travando aí. Pessoal, tá bom esse horário para vocês? Terça e quinta, 6 às 7 e pouquinho, 7h30 no máximo. Tranquilo? Pra mim tá bom. Pra mim, tudo Tá bem. sim. Tá bom, vamos manter esse horário então, tá? Fala X aí, pra gente tirar uma fotinha selfie. Beleza, povo. Espero assim, depois de banco de dados, a gente vai fazer o que vocês demandarem aí. Estava pensando depois de trabalhar um pouquinho com nuvem, com redes também, a gente pode estudar um pouco rede junto e vai aí evoluindo conforme o grupo aí demandar, tá? Para a gente manter sempre um aprendizado constante. Tá legal? Ô, Souza, só uma dúvida rapidão. Tá me ouvindo? Murilo? É isso aí. Beleza, Murilo. A parte de segurança, de owner, essas coisas, vocês vão entrar, vocês acreditam quando? Cara, vamos lá, a gente vai trabalhar bastante agora com estrutura primeiro, tá? Então, acho que em mais um encontro, a gente trabalha mais um ou dois, a gente trabalha com infraestrutura, tá? Entendi. Depois eu penso aí de mais uns dois, aí a gente conversa umas 2 ou 3 encontros sobre a linguagem em si. E aí, da linguagem, a gente começa a falar um pouquinho sobre segurança, tá? Não, legal. Então, acho que vai ser mais ou menos por aí. Tá? Criar Não, usuário, trabalhar um pouquinho nesse nível, tá? Beleza. Segurança é bem específico do SGDB, né? Então eu vou tentar focar um pouco no SQL, que eu acho que é mais tranquilo aí para todo mundo, mas depois se precisar também a gente entra um pouquinho no Oracle, tá? Tranquilo. Belezeira, então. Pessoal, obrigado, espero aí que não tenha ficado muito chato, é muita teoria, mas vamos ver se na próxima a gente já faz alguma coisa mais prática, tá bom? Ô, Souza, obrigado. Foi ótimo. Obrigado, Souza. Falou, gente. Obrigado, Obrigado a Valeu, vocês. Souza. Boa Um noite. abraço, Obrigado. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todo mundo.